grande parte dos nossos dramas está no ser humano por conta da lei do esquecimento. O que é a lei do esquecimento? Bom, é importante a gente entender, vocês todos sabem que eu sou Jesus Futebol Clube. Eu tenho Jesus ali, eu tenho Jesus aqui. Então, esse ser, para mim, é o governador dos mundos. Ele, para mim, é respeitado em todos os lugares, inclusive, muita gente não entende, né? Mas o judaísmo respeita Jesus. O islamismo respeita Jesus. O budismo respeita Jesus. A gente, aqui no Ocidente, que é meio tapado e que não respeita outros seres. E cada religião veio ancorar algo no mundo. Vamos imaginar uma fruteira, e essa fruteira, o lugar que vende frutas, um sacolão, como é em São Paulo, tem várias frutas para eu fazer minha salada de fruta perfeita. E cada fruta é como se fosse um ser, certo? Cada fruta é como se fosse um ser. E esse ser, ele ancora certo sabor, certa propriedade naquela salada de fruta. Para mim é assim. Agora, talvez tenha uma fruta ali que você tenha preferência. Talvez é o morango, talvez é o melão, talvez é o abacaxi, talvez é a maçã. E é isso que é o poder dos grandes mestres no mundo. Jesus veio para quebrar um grande paradigma e ele não se importou de ser crucificado. E digo mais, vamos lembrar que os 12 apóstolos se lascaram miseravelmente, né? Tudo mostra que os apóstolos eles foram humilhados, eles tiveram seus martírios, né? Então eles foram martirizados, morreram de jeitos assim bruscos, abruptos, também porque insistiram numa causa. Agora, o que eu quero dizer a você é que tem muitas distorções na Bíblia e você não pode abrir mão de estudar isso. Por exemplo, uma das grandes é Constantino, ele era um imperador no século III. E Constantino, ele não era cristão, ele era pagão. Uma versão mais bonitinha diz que quando Constantino chegou no campo de batalha, porque imperador, né? Ele viu uma cruz sobre o campo de batalha e naquele momento ele descobriu que ele tinha que se converter ao cristianismo. Essa é a história contada para convencer toda a população da conversão de Constantino. Mas a verdade é que a mãe de Constantino falou: filho, você está brigando com, está caçando judeus, está caçando cristão por todo mundo. A maior parte dos soldados romanos já são cristãos. O que você está fazendo? E aí ele se converteu ao cristianismo porque ele viu que era uma burrice que ele estava fazendo. A partir do momento que ele vai e se converte ao cristianismo, o cristianismo era uma zona. Porque era um monte de catado, porque não podia ter união. Não podia ter um lugar para debater, não podia. A sociedade religiosa da época era contra, né? O governo era contra, então os cristãos se espalhavam como dava. É tipo um grupo rebelde. Então, Constantino, ele vem e fala assim: eu vou resolver essa jossa. E quando ele fala vou resolver essa jossa, ele começa a organizar, ele começa a convocar bispos e sacerdotes. E é nesse momento, no Concílio de Nicéia, que as alterações bíblicas acontecem. Um monte de estudioso vai falar: não, já tive acesso aos autos de 335, se não me engano, 350, 335 depois de Cristo, e por que foi escolhido os evangelhos canônicos, né? E aí Lucas, João, Pedro e Mateus. E aí por que foi escolhido os evangelhos canônicos, aqueles que estão dentro da Bíblia? Por que o evangelho de Tomé não está? Por que o evangelho de Maria Madalena não está? Né? Imagina. E aí tudo tem o concílio. Nesse concílio decidiram o que era bom e o que não era bom sobreviver. Porém, o que ficou não quer dizer que não é bom, por isso que eu respeito a Bíblia. Mas o que não ficou, lascou a gente. E o que não ficou? Não ficou reencarnação, meu povo. Não ficou, mas você olha para o céu, você olha para a vida, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E nos Estados Unidos já tem pesquisas comprovando cientificamente a reencarnação. É que nós vivemos num país cristão. Cristão quer dizer que lê a Bíblia. Se segue a Bíblia, não acredita em reencarnação. Só que eu sou cristão que acredita em reencarnação. E digo mais, o espírita também é cristão. E digo mais, o umbandista que eu conheci também é cristão. E uma vez que são cristãos, respeitam o Cristo. Agora, existem umas confusões danadas. Eu quero só lembrar vocês que era aramaico. Do aramaico foi
traduzido para o hebreu. Hebreu tem um pouco de grego, e daí depois vem para o latim, e do latim vira português. Oh, meu Deus, é crime, é briga eu questionar a Bíblia? É brigar com Deus eu questionar a Bíblia? Vocês acham que é? Claro que não. Então, agora, uma coisa que eu aprendi com Satya Sai Baba, me questione, mas faça isso com o seu coração. A lei do esquecimento é como se eu tivesse acesso a um celular e só 10 fotos de 30 mil tivesse desbloqueado. E dependendo do grau de evolução espiritual de cada ser humano, grau de práticas vibracionais, ele pode, você pode, eu posso, qualquer um pode ter acesso a mais fotos nesse celular. Em outras palavras, nós, infelizmente, a cada existência a gente vem com o nosso HD, praticamente não é deletado, ele vem bloqueado. Alguma vez você tentou entrar num sistema, tentou entrar num programa, ele deu senha inválida, ou você não tem acesso a isso. Então, se você não tem acesso a isso, é muito sério. Eu vou começar a falar um pouco mais, porque essa noite, antes de dormir, eu tive uma revelação. Assim, falei, tá na hora de falar para eles mais sobre assuntos mais polêmicos. E quem tiver olhos que veja, quem tiver coração para sentir que sinta. A lei do esquecimento é uma coisa muito séria. E sim, o espiritismo, o budismo, as religiões reencarnacionistas tratam isso com uma beleza. Agora, se você não aceitar isso, provavelmente você vai ter dificuldade de entender por que uma criança com 1 ano vem com um problema sério. Por que alguns dramas acontecem de uma forma absurda para algumas pessoas e vem uns bocó falar que é por causa da lei da atração. Talvez você tenha condições de explicar o nazismo de uma forma que o seu coração acalme pelo menos, porque que brutalidade inexplicável. Talvez você tenha condições de explicar os maus tratos com mulheres que têm o clítoris arrancado no Irã. Talvez você tenha mais facilidade de entender o que acontece em ambientes hostis e você tenha pelo menos um pouco de força para pelo menos encontrar compaixão e entender. Talvez, mas só talvez. Tá? Só talvez. Então, dito isso, eu tenho muito estudo, não só dos 30 livros que eu escrevi, porque vocês devem imaginar que muitos são canalizados, mas a maior parte eu preciso estudar muito para depois de conceber um livro. E tudo que eu já me preparei para trazer para vocês. Então, se vocês estiverem interessados numa nova fase, vai ser bom para vocês. Eu não estou pedindo autorização, porque quem me autoriza o assunto que eu vou falar ou não é o nosso Mestre Jesus. E agora chegou a hora de mostrar para vocês que existem algumas revelações um pouco mais normais para o ambiente de estudo espiritual profundo. E agora você pode ter acesso. E eu não vou dizer que é esotérico com S, não é exotérico. Esotérico, que era os assuntos vividos. Não vou dizer que é místico. Não vou dizer, porque não são místicos, não são esotéricos. Certo? Não são místicos, não são esotéricos. É você que mosqueou. Porque nesse momento, assuntos como esses que eu estou falando é de domínio público há 70, 80, 50 anos. Então por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque as pessoas não conseguem ver. Então quem tem olhos que veja. Certo? E o grande lance, eu quero que você só pense sobre isso. A lei do esquecimento. Aí a pessoa é contra o espiritismo e não lê o livro dos espíritos, que é uma preciosidade. Eu duvido você achar uma coisa do demônio ali. Eu duvido você achar uma coisa do mal no livro dos espíritos. Né? Que o livro dos espíritos é um dos meus grandes professores, tá? De Allan Kardec. Eu duvido tu achar ali, tu ler e sentir peso. Eu duvido tu ler e sentir errado. Eu duvido tu conviver com aquele livro. Eu duvido tu fazer uma conexão. Então, assim, é preciso ancorar forças nesse Brasil e nós tivemos um ser que vai demorar para a humanidade entender quem é ele. Nós tivemos um ser vivendo aqui no Brasil, Francisco Cândido Xavier, que você precisa sacar que os espíritos que ele canalizava eram menos evoluídos do ponto de vista de quilate espiritual do que ele próprio. Talvez um dia você vai entender quem foi Chico Xavier. A proximidade dele do Cristo, a proximidade dele desse plano espiritual de Jesus para a humanidade. Talvez o dia que você entenda, não importa qual sua religião, quero dizer que eu sempre fui católico e sempre olhei Chico Xavier com amor, porque a caridade ela é um cartão de visita de tudo, né? Eu deixei de ser católico no sentido de escolha quando eu comecei a estudar o mundo falando, cara, eu sou católico honrado, batizado, tá tudo bem, mas agora eu quero ter outras escolhas, então eu tenho que ter outras escolhas também, porque elas me libertam.
Porque tudo aquilo que me aprisiona não está bom para mim. É como a roupa apertada demais que eu não consigo respirar.